Isso aconteceu quando meu irmão estava na 8ª série e eu estava na 5ª série. Frequentávamos escolas diferentes, então não íamos juntos para casa. Tínhamos horários de saída diferentes. O dele era por volta das 16h30, enquanto o meu era por volta das 16 horas. Um dia minha avó estava em seu quarto rezando o terço, pois é muito religiosa e tem o hábito de rezar todos os dias às 15 horas. Enquanto rezava, viu a cabeça do meu irmão espiando pela porta. Ela perguntou: "Oi, eu não sabia que você saiu mais cedo da escola. Comeu algo? Está com fome?" Meu irmão apenas a encarou por um bom tempo com uma expressão vazia no rosto. Em seguida, retirou a cabeça para fora da porta e desapareceu de sua visão. Minha avó pensou consigo mesma: "Ok, isso foi estranho." Então, levantou-se e saiu de seu quarto para conversar com meu irmão. Ela procurou por toda a casa, mas não o encontrou em lugar nenhum. Mais tarde, por volta das 17 horas, meu irmão chegou em casa. Ela imediatamente perguntou: "Ah, você voltou para a escola então?" Meu irmão, confuso, perguntou: "O que você quer dizer?" Ela respondeu: "Você estava aqui mais cedo pegando algo, não estava?" Então ele ficou com uma expressão confusa e respondeu: "Não, acabei de chegar agora." Foi aí que minha avó teve uma dedução. Um espírito malicioso estava tentando imitar o rosto do meu irmão. Ela orou por ele e para que o espírito nos deixasse em paz. Isso a fez rezar ainda mais. Agora ela reza de manhã, à tarde e antes de dormir. Ela nos contou essa história apenas uma vez e ela não é do tipo que inventa histórias desse tipo. Essa história ficou gravada em mim. E de vez em quando pergunto a ela se ainda se lembra desse incidente. Ela ainda tem uma mente afiada para uma senhora de 73 anos. Ela diz que se lembra, mas não quer falar sobre isso. Depois disso, ela encerra a conversa e fica apenas olhando para algo. Acho que ela vê ou ouve algo que não está nos contando. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Tinha uma melhor amiga chamada Marina. O primo dela faleceu e ela estava muito abalada com isso. A situação causou uma tensão na nossa amizade e ficamos cada vez mais distantes. Quando entramos no ensino médio, esquecemos ou simplesmente não nos importamos mais em ir para a mesma escola secundária. Acabamos ingressando em 2 escolas diferentes. De forma misteriosa, minha amiga entrou na minha escola secundária quando eu tinha 15 anos. Vale ressaltar que não nos víamos há anos e havíamos perdido todo o contato. Ela parecia muito diferente. Seus olhos já não eram mais castanhos, eram mais escuros. Seu cabelo perdeu o tom castanho e mudou completamente para preto. Mas eu a reconheci. Ela tinha o mesmo nome e sobrenome, as mesmas características, e quando a vi sendo buscada pelos pais, eram os mesmos. Meses se passaram e ela não tinha desenvolvido uma boa reputação para si mesma. As pessoas especulavam que ela era muito interessada em coisas obscuras e adorava qualquer coisa relacionada à morte, o que me assustou bastante. Uma noite, tive um sonho em que acordei dentro de um caixão ao lado de uma garota aleatória que eu não conhecia. Seu corpo estava todo apodrecido, com vermes e insetos não identificáveis se movendo para dentro e para fora de suas órbitas oculares. Acordei em pânico, encharcado de suor, e não consegui dormir. Mais tarde, no mesmo dia, contei a meus amigos sobre o pesadelo, e todos ficaram assustados comigo. Tentamos dar sentido ao sonho, mas nada se encaixava. Enquanto íamos para a próxima aula, ouvimos alguns meninos discutindo sobre um fórum online onde adolescentes perturbados discutiam listas de morte e como planejavam matar pessoas nelas. Meus amigos e eu nos olhamos apavorados com o que ouvimos. Uma delas ficou intrigada e quis investigar o tal fórum. O restante de nós decidiu não participar dessa investigação. Então concordamos que ela nos contaria o que encontrasse no dia seguinte. O próximo dia chegou e a amiga estava visivelmente atormentada pelo medo enquanto íamos para a escola. Perguntamos o que aconteceu e ela apenas respondeu: "Vocês não querem saber." Estava agitada e tentamos sondar, mas não tivemos sucesso. Chegamos à escola e assim que minha antiga amiga passou por nós, ela ficou mais assustada e nos puxou para um canto. Ela contou tudo o que descobriu. Os meninos não mentiram sobre o fórum. Estava cheio de jovens delirantes que envenenaram seus irmãos ou esfaquearam seus pais, todos parecendo inocentes para os investigadores. Eles eram tão inteligentes nisso que nunca foram pegos. Então,
Ela olhou para mim. Você se lembra do sonho que teve há algumas noites? Eu assenti, confuso. Sim, e daí? Ela me olhou nos olhos. Encontrei uma história exatamente igual à sua. Segundo o autor, eles assassinaram a prima deles e a melhor amiga da prima, escondendo ambos em um galpão. Descobriram uma grande caixa de madeira no galpão e enfiaram ambos os corpos lá dentro. O problema é que a prima não estava morta. Ela foi enterrada viva em 2013. Aquilo me traumatizou para sempre. Eu tinha 20 anos de idade quando trabalhava em um supermercado. Fiz amizade com uma garota chamada Camila. No entanto, algo era estranho nela. Sempre que me aproximava, sentia o cheiro de sangue e fogo. Quando comentei que ela cheirava queimado, ela disse que sua própria alma estava queimando. Um dia, ela suspirou e disse: "Quero ir para minha cidade natal." Perguntei onde era sua cidade natal. É um lugar onde apenas seres malignos residem. Bolas de fogo caem do céu em vez de chuva, e o mar é cheio de sangue. Os seres lá não comem comida, alimentam-se dos pesadelos assustadores de outros seres. Ela respondeu. Pensei que ela estava obcecada com algum tipo de quadrinho estranho. Alguns dias depois, ela me contou que tinha ido à sua cidade natal no dia anterior. No entanto, sua aparência estava pálida, como se estivesse muito doente e estava enjoada, mas ainda sorria brilhantemente. Ela disse que havia participado de um festival mensal em sua cidade natal. Disse que, no festival, a pessoa que causasse mais dor nos outros recebia uma surpresa. Pensei que ela estava brincando. Ela aproveitou o festival ao máximo, mas disse que estava entediada agora, porque não havia nada divertido aqui. Quando via pessoas passando no supermercado, ela dizia coisas como querer arrancar os olhos delas e levá-los consigo, ou querer esfolá-las e exibi-las. Fiquei chocada. Ela ronronava e ria como um animal, e todos a evitavam. Eu tinha arrepios toda vez que a via, mas ignorei todos os sinais vermelhos e continuei sendo sua amiga. Então, um dia aconteceu. Ela me mandou uma mensagem tarde da noite que dizia: "Hoje o cara da casa ao lado ficou bêbado e urinou no muro da minha casa. Então vou fazê-lo urinar a noite toda." Pensei que ela estava brincando, mas alguns dias depois, fui até a casa dela e vi o homem da casa ao lado dela, mas ele havia se transformado completamente. Normalmente, era um cara muito masculino e durão, mas naquele dia, assim que viu Camila, saiu correndo gritando, parecendo um cachorro assustado. Perguntei a Camila por que ele fez isso, e ela riu e disse: "Invadi a casa dele algumas noites atrás. Ele ficou tão surpreso ao me ver porque levei alguns demônios comigo. Os demônios martelaram o corpo dele a noite toda. Ele gritou como se não houvesse amanhã. Esse é o meu som favorito." No dia seguinte, os demônios desapareceram como fumaça, mas a terrível dor que ele sofreu permaneceu vívida. Mas provavelmente ele não teve escolha, a não ser pensar que estava tendo um pesadelo, porque não podia imaginar que o que aconteceu era real. Ela parecia muito satisfeita. Eu tinha arrepios por todo o corpo ao olhar para sua expressão. Claro, o que ela disse pode ser falso, mas eu tinha certeza de que algo havia acontecido com aquele homem. O tempo todo que estive na casa dela, ouvi o cara da casa ao lado chorando. Senti que ele precisava ir rapidamente a um hospital psiquiátrico. Afastei-me de Camila depois daquele dia, porque seu rosto gradualmente ficava mais maligno. Lentamente, comecei a cortar todo o contato com ela e, eventualmente, ignorei todas as suas tentativas de me contatar. Também a evitei no trabalho. Então aconteceu algo uma noite. De repente senti um calor muito intenso enquanto dormia e acordei assustada. Foi quando me deparei com uma cena inesquecível. Era ela e suas 4 criaturas horríveis em meu quarto. Assim que as vi, tive arrepios por todo o corpo. Elas estavam completamente cobertas por um líquido vermelho, e tanto calor vinha de seus corpos que o líquido estava fervendo. Tinham corpos de cães, rostos humanos, mas com 3 bocas e 3 caudas semelhantes a crocodilos. Quando abriam as bocas, apareciam dentes enormes, como se fossem lanças. Elas olhavam para Camila com saliva escura, como um cachorro esperando permissão de seu dono para comer sua comida. Quando a saliva delas caía no chão, fazia um som de queimação e começava a soltar fumaça. Instintivamente soube que assim que ela desse o sinal, elas viriam correndo e despedaçariam meu corpo.
Eu estava tão assustada que meu corpo ficou tão rígido quanto uma pedra. O suor escorria como água e toda a cama ficou molhada num instante. Foi o medo mais extremo que já senti na minha vida. Eu só repetia a ela que estava arrependida. Ela parecia se perguntar o que fazer. Eu a convenci a não me machucar. Ela olhou para mim por um longo momento e depois saiu pela porta. Os demônios a seguiram, gritando desesperadamente como se estivessem decepcionados. No momento em que saíram, perdi a consciência e acordei 13 horas depois. O quarto ainda estava quente como se estivesse em chamas e havia manchas queimadas por todo o quarto. Não foi um sonho. Olhei para o meu celular e vi que Camila havia me enviado esta mensagem. Os demônios estão ficando loucos porque querem te devorar. Eu não vou te perdoar da próxima vez. Quero cortar todos os laços com ela, mas não consigo porque tenho medo do que pode acontecer. Provavelmente não conseguirei me afastar dela. Esta é uma terrível experiência que aconteceu comigo, depois de realizar um ritual de invocação de demônio com meu melhor amigo, Lucas. A razão pela qual estou compartilhando esta história, que estava enterrada no meu coração por muito tempo, é para alertar a todos os humanos que ninguém deveria jamais mexer com esses seres malignos. Os demônios são 100 vezes mais cruéis, terríveis e poderosos do que os humanos. Há 7 anos, quando Lucas e eu éramos adolescentes, descobrimos como invocar demônios na internet e, como tolos, realmente tentamos na época. Eu não sabia que estávamos abrindo os portões do inferno. Tudo começou quando Lucas começou a entoar um feitiço, mas depois de um tempo ele gritou de repente e agarrou o estômago. Vi algo se movendo e se contorcendo em seu estômago. Lucas gritou por ajuda, dizendo que havia algo em seu estômago. A pele em seu abdômen se projetava como se estivesse prestes a se rasgar, e uma voz monstruosa saiu de dentro do corpo dele, dizendo: "Olá, amigos." Então Lucas começou a sufocar e algo parecido com uma cauda vermelha saiu de sua boca. Eu pensei que estava alucinando. Lucas disse que havia um demônio em seu estômago e pediu uma faca para se esfaquear no estômago. Antes que pudesse fazer isso, sua mãe entrou no quarto ao ouvir seu grito. De alguma forma, Lucas de repente se sentiu bem e disse que não sentia mais nada no estômago. Eu expliquei à mãe dele o que aconteceu, mas ela não acreditou em mim. Fui para casa depois disso e fiquei assustado a noite toda. No dia seguinte, recebi uma ligação de Lucas pedindo para ir à casa dele. Fui até lá e ele parecia inesperadamente bem. Quando perguntei o que aconteceu, ele apenas riu. Notei que sua língua estava dividida ao meio. Então, ele se aproximou de mim. Sua respiração estava quente e cheirava a enxofre. Fiquei assustado e dei um passo para trás. Ele soprou uma corrente de ar em mim que estava queimando. Me afastei e caí para trás, cobrindo o rosto com as mãos. Vi que as roupas no meu braço, onde o ar dele tocou, estavam queimadas e saía fumaça de sua boca, como se estivesse queimando por dentro. Ele deu uma respiração profunda, como se estivesse prestes a soprar novamente. Naquele momento, eu soube que se o ar dele me tocasse, eu estaria em apuros. Então, chutei-o com força no estômago e fugi. Corri para fora e liguei para ele. Ele atendeu o telefone e quando perguntei o que diabos estava acontecendo, ele respondeu com uma voz monstruosa: "O inferno está acontecendo. O que o demônio faz? Destrói, machuca e mata as criaturas de Deus." Eu disse a ele que não tínhamos a intenção de fazer aquilo e implorei para que ele voltasse. Ele apenas riu de mim e disse: "Acabei de chegar e você está me dizendo para voltar? Estou triste. Vou brincar com você e esse cara por um bom tempo." Eu chorei e implorei por perdão, mas tudo o que pude ouvir foi a risada monstruosa vindo do telefone. Eu estava tão assustado que desliguei o telefone. Depois disso, não tive contato com Lucas por um tempo. Alguns dias se passaram assim, então, uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, era a mãe de Lucas, chorando e parecendo sem fôlego. O que ela disse depois foi tão chocante que eu vomitei. Ela disse que encontraram Lucas morto em seu quarto, mas todo o corpo de Lucas estava queimado e sua boca estava terrivelmente rasgada. Ela não sabia o que aconteceu. A polícia veio e investigou, mas não havia sinal de arrombamento no quarto de Lucas. A única coisa clara era que a garganta de Lucas estava rasgada. O que foi ainda mais assustador
é que havia manchas de sangue e pegadas pequenas de criança que iam de Lucas até a janela, mas a polícia nunca conseguiu descobrir de quem eram essas pegadas. Eu não estava certo sobre o que aconteceu exatamente com Lucas, mas eu sabia que era obra do diabo. No entanto, não pude contar a ninguém o que aconteceu conosco. A partir desse dia, fui atormentado pelo luto por Lucas todos os dias, mas havia algo mais que me incomodava ainda mais. O medo extremo de que o diabo viesse atrás de mim também. Então, todas as noites, eu rezava a Deus para me proteger. 7 anos se passaram e, durante esse tempo, li e reli inúmeras orações. Às vezes, nos meus sonhos, Lucas vem até mim chorando e pedindo ajuda, mas nada posso fazer.